O Wendel e Claudinho mais próximos de acertar com o Mengão. Sim, nação. No vídeo de agora a gente vai trazer uma reportagem do ESPN FC comentando, falando, trazendo informações sobre as negociações entre Flamengo e Zenit por esses dois jogadores. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Olha aí, Claudinho e o Wendel. Não é bochecha, né? Não. Números pelo Zenit. Os dois são alvo do Flamengo. O Claudinho tem 62 jogos, 55 como titular, 15 gols. Pro Wendel, em 88 jogos, 79 como titular e os mesmos 15 gols. Bons números. E o Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center com mais informações também deste mercado movimentado. Como é que andam as coisas pelo Flamengo, hein? Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço a todos que estão acompanhando a gente nesse Sport Center. Pois é, Flamengo que tem esse desafio contra o América Mineiro neste sábado, 16 horas no Maracanã. Tentar encostar um pouquinho no Botafogo, né? 12 pontos de distância. E amanhã aí, nação, jogão. Se vencer, fica Tem que 9, ganhar. mas aí tem que esperar o jogo do Botafogo contra o Santos para ver como é que vai ficar ao fim da rodada. Mas a distância, de fato, é muito grande. A boa notícia, retorno de Bruno Henrique, treinou bem, então deve estar entre os relacionados para esse jogo desse sábado. Bruno Henrique tinha um prazo de recuperação de 3 a 4 semanas, mas se recuperou em 2. Então está à disposição aí do Sampaoli. Uma boa notícia mesmo, depois daquele grande susto que houve no jogo contra o Palmeiras, estiramento dos ligamentos do tornozelo e joelho esquerdos. O Pedro também ficou fora por conta de um desconforto muscular no Fla-Flu, também deve estar à disposição para essa partida. O Pulgar, que ainda vai ser um desfalque por conta de lesão muscular mesmo na perna direita. Em relação a reforços, o Flamengo busca ainda o Claudinho e agora o Wendel também. Ontem a gente ainda não tinha confirmado essa informação do Wendel, mas falando com mais pessoas e tudo mais, confirmamos que o Flamengo vê uma brecha, uma possibilidade de contar com o Wendel. Representantes do jogador foram para a Rússia tentar lá um acordo com o Zenit, ver quais são as possibilidades de liberação do atleta, qual seria o modelo de negócio. De repente, um empréstimo sem obrigação de compra, um empréstimo com obrigação de compra, só uma venda mesmo desse atleta. E aí o Flamengo aproveita também porque rivaliza com o Palmeiras, que está de olho nesse jogador no mercado. Em um primeiro momento, o Marcos Braz não queria saber, porque no ano passado o Flamengo tentou, fez até um encaminhamento ali de acordo com o Wendel, e de última hora ele renovou com o Zenit, isso deixou uma rusga na relação, mas o Flamengo vê como uma boa oportunidade de mercado e acredita que cabe no bolso tanto o Wendel quanto o Claudinho, duas negociações girando ali em torno de 20 milhões de euros, desde que haja mais uma venda ali no início, no meio, né, desse ano. No caso, ele poderia ser o Matheus França, em torno de 25 milhões de euros, é o que o Flamengo acredita. Tem uma proposta na mesa do Crystal Palace, não se sabe ainda os valores, mas o Chelsea também é um dos outros interessados. Então o Flamengo está nessa batida, buscando a dupla do Zenit, o De La Cruz mais difícil, quer dar mais reforços para o Sampaoli. Gláucia. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. A gente já vai bater um papo com um companheiro nosso, jornalista, que fica na Rússia para entender também as negociações do lado de lá. Como tem sido divulgadas, o que tem sido falado também desse mercado russo e aí a relação aqui com o Brasil. Agora, o Flamengo ainda trabalhando esses nomes, independentemente do que seja fechado ou não, dá pra gente ver um movimento muito claro no Flamengo, né? De mudança de perfil desse time, de rejuvenescer até também esse time. Eu acho que isso também é uma característica desse Flamengo no mercado nesse momento. Que tem acontecido não é de hoje, né, Gal? Se a gente for olhar, as últimas janelas, as últimas transferências do Flamengo miram muito para esse lado, né? De rejuvenescer, de trazer caras, se não muito jovens, mas são todos jogadores que estão ali numa idade meio ápice, né? De desempenho, de maturidade. E essa dupla, caso chegue, o Wendel, que ele chegou ali a conversar com o Palmeiras, a análise não muda. Por mais que muita gente fale isso, né? Lá tá falando bem porque é pro time paulista. Não. O Wendel, se vier pro Palmeiras, é ótimo pro Palmeiras. Se vier pro Flamengo, é ótimo também. É um jogador que, no contexto hoje do Flamengo, eu vejo ele mais como Gerson, um volante que vai de área a área, que tem a qualidade para construir, tem chegada para finalizar também. É um jogador que
ele não é 5, ele é mais 8, quase 10, assim. No Zenit ele jogou alguns momentos como meia. E no caso do Claudinho, aí sim o meia-meia, meia atacante. O Claudinho foi beirada de campo na base, passou por Santos, Corinthians, profissionalizou no Corinthians. Ele jogava até pelos lados do campo, mas ele é um meia atacante. É um cara que, aí sim, você olhando para o elenco, ali para rodar Everton Ribeiro e Arrascaeta, eu acho que é um cara perfeito e com condições, inclusive, de brigar por posição. Tamanha a qualidade dele. Enfim, a questão é, o bom é caro. E vai grana, viu? Tudo bem que o Flamengo pode falar, tô levando 2, faz um desconto, né, Zenit? Mas eu duvido que os russos trabalhem assim, porque dinheiro não é problema para eles, né? Essa é a questão, são negociações difíceis. Bom, o Flamengo tem várias maneiras de negociar. Primeiro, o Flamengo tem dinheiro. E isso os russos sabem. Sabem que é mais difícil negociar com o Flamengo. Ele tem dinheiro, ele não tem... A pressa existe porque tem uma data, enquanto... Antes o jogador estiver no Brasil, mais cedo ele vai jogar e vai render dentro de campo. Mas existe, então, uma situação no Flamengo diferente dos outros clubes brasileiros. Um outro ponto, e aí é preciso ter paciência, o São Paulo é a terceira tentativa de mudar o Flamengo. A primeira foi com Paulo Souza. Não deu certo, vem Dorival, volta tudo do jeito que estava, traz a paz, todo mundo feliz, tira o máximo de cada um, ganha 2 títulos. Bom, aí sai Dorival. Aí vem Vitor Pereira. A mesma tentativa de reformular o Flamengo, tal, também não deu certo. O relacionamento não foi bom. Só que o Sampaoli também vem nesse sentido, vem com essa demanda de reformar o Flamengo. O Flamengo 2019 está em 2023, daqui a pouco 24. Esquece aquele time, é outro Flamengo. E agora ele precisa de tempo para fazer a transição, porque os jogadores estão chegando. Alguns da base, outros de fora, mas ele precisa de tempo. Então, com os jogadores que o Flamengo já tem hoje, ele pode disputar todos os títulos possíveis, porque ele tem essa condição. Mas 2024, é duro falar isso, pode ser ainda melhor, porque a consolidação de 2023, com a chegada de jogadores, talvez para 2024 mais alguns, mas é um Flamengo em transição. Então, o torcedor que prestar um pouquinho mais atenção vai perceber que é outro time dentro de campo com o refinamento técnico que ele já teve no passado recente. Então, eu acho bem bacana o que está acontecendo. É preciso ter paciência. Não vai ganhar tudo, porque ninguém leva tudo. Se deixar um campeonato ou outro pelo caminho for motivo de crise, todos os clubes brasileiros vão viver em crise o tempo todo. E esse movimento agora inclui também trazer esses jogadores nesse perfil, né? Eu acho que até antes era uma coisa mais de puxar ali da base, já tentar ir encaixando, achando peças dentro do próprio clube. Agora eu vejo que esse movimento, além disso, também de trazer jogadores nesse perfil. O Flamengo faz muito movimento de que a base, ela ganha espaço, mas a base acaba sendo uma situação para você encher o cofre e investir de novo. Porque a gente fala, por exemplo, do Matheus França, é um jogador que é difícil você segurar. Tamanho dos times que vem buscar, procura, é um jogador jovem, é o perfil que estão buscando os grandes clubes da Europa. Então o Flamengo, vamos dizer assim, ele não desenvolve totalmente o seu jovem, mas traz jogadores desenvolvidos, porque Claudinho, Wendel, não é jogador que, claro, você vai ter que esperar uma adaptação, eles entenderem o modelo do treinador, mas é jogador para desembarcar e jogar. Não são jovens que você espera, que você desenvolve. É um perfil. Tem clubes que preferem desenvolver mais os jovens, usar. O Palmeiras tem feito mais isso. Os jovens têm uma relevância muito grande no elenco. São caminhos. O Flamengo não. O Gomes foi um fora da curva, né? Porque que realmente teve um resultado técnico. Ficou, né? E o Flamengo ele já resolveu um problema e ficou. Isso parece muito a alguns clubes que tem muita grana na Europa, que é o seguinte, ele quer o jogador pronto, aquele jogador da base, no meio de tantos medalhões, você precisa de mais tempo. E tem gente que está disposta, né, clubes que estão dispostos a desenvolver o jogador. E eles valem muito dinheiro, Glaucio. É incrível isso. Você consegue vender o jogador para fora, o jogador que você não usa, por muita grana, e quem sabe lá na frente você recontrata porque alguém desenvolveu. Isso tem pró e contra, por exemplo. O Matheus França. Por mais que sejam muitas competições, o elenco roda,
ele não tem o número realmente de jogos, de minutos em campo para desenvolver muito rapidamente. Então o Flamengo entende. Se o Flamengo colocasse ele para jogar muito, ele jogasse uma temporada inteira, ganhar titularidade, é um jogador que você poderia vender não por 25, mas por 35, por 40. Só que aí são opções. Você vai querer pagar para ver? Como é que você coloca o Matheus França com esses jogadores? Não tem como jogar. Ele ia ter que ser, enfim. Então, são escolhas, são perfis. Eu não acho que tem certo que tem errado. O Flamengo, a gente tem que lembrar que o Flamengo se colocou nessa situação muito especial. De poder investir, de poder ir fazer negociações de Europa. O Flamengo é o único clube no Brasil que tem valores europeus. Nação, o Flamengo trazendo o Wendel e o Claudinho vai levar o Flamengo para um outro nível. E o que eles estavam comentando é verdade. O Flamengo tá acertando muito nas vendas dos garotos da base. Tá sabendo usar, tá sabendo vender, tá sabendo contratar. O Flamengo virou um time muito organizado em todos os aspectos. A gente tem que parar pra analisar. Eu vejo muitas, tem torcedores de outros times que falam da onde vem esse dinheiro do Flamengo, da onde vem esse dinheiro do Flamengo. Disso, o Flamengo ele sabe negociar, é um time que sabe se propor, é um time que sabe chegar nas negociações, sabe vender, é um time que ele contratou profissionais e tem profissionais dentro do Flamengo que sabe trabalhar e sabe agir da melhor forma para fazer as melhores negociações. E isso é um mérito do Flamengo. O Flamengo ele age como um time europeu no Brasil. O Flamengo é um time europeu no Brasil. O Flamengo trabalha em euro, o faturamento já passa de 1 bilhão, já tem uns 2 anos, na verdade. Ou seja, é um time muito rico. Gente, o Flamengo tirar 2 jogadores do Zenit, o Wendel e o Claudinho, não é pra qualquer time. Você acha que o Galo tem poder pra fazer isso? Acredito que o Palmeiras teria. Acho que os únicos times do Brasil que teria condição pra fazer isso seria o Flamengo e o Palmeiras. Então o que o Flamengo tá fazendo é o que eles falaram, é uma coisa magnífico. E óbvio, a questão da guerra na Rússia que tá acontecendo, infelizmente, ajuda, né? Infelizmente está acontecendo a guerra, mas isso ajuda nas negociações. E são 2 jogadores que vão chegar no Flamengo que vão somar muito. Gente, a gente tá falando de 2 jogadores jovens que estão jogando na Europa. É um outro nível. Os jogadores que estavam jogando Champions League até antes da guerra. Como ele falou, o Wendel tava no Sport sendo... outros times querendo o Wendel, né? E agora podendo ter a possibilidade de ter esses 2 jogadores no Flamengo. Ele falou ali, eu mesmo nunca tinha visto o Wendel jogar, mas o jornalista falou que ele joga ali um pouco mais como o Gerson, mais um jogador. Nós já temos o Gerson, que é muito bom, e tem mais um jogador como o Gerson. Já temos o Arrascaeta, agora mais um jogador de altíssima técnica, de qualidade, visão de jogo, tudo, passe, chute, pra ali também suplir quando o Arrascaeta não tiver. Ou seja, o Flamengo sim tá virando um time europeu na América. E a gente precisa abrir o olho pra isso. Ok, o Flamengo não vai ganhar tudo, como o cara falou, mas a gente tem grandes chances de todos os anos levar pelo menos um título. Sabe? Pelo menos um título vai ser do Flamengo todos os anos. E é isso que tá se tornando. Talvez Flamengo e Palmeiras viram Real Madrid e Barcelona da Espanha. Por que não? Pode acontecer. Não acredito que o Flamengo vai virar tipo como se fosse um Bayern da Alemanha, porque o Bayern tá tipo disparado na Alemanha. Eu não acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil, porque tem muitos empresários, muitas empresas investindo. Por exemplo, Botafogo começou a jogar bem, tem o Palmeiras, tem a Crefisa, o Atlético Mineiro tá virando SAF, já virou SAF, não sei. Então não vai acontecer essa distância, essa coisa, sabe, muito grande, do Flamengo ser o maior e melhor de todos e não ter ninguém. Não, acho que vai ficar como... Acredito que o Flamengo e o Palmeiras vão ser os 2 times ali que vão estar sempre brigando, mas não acho que vai disparar. E eu acho que isso é bom. Mas eu tô feliz, sou feliz com o meu Mengão virando um time europeu. Eu que vi o Flamengo aí sofrer muito, né? Nossa, cada Copa do Brasil, sendo humilhado pelo Cruzeiro na final, Muralha pulando só para um lado. Então agora é o nosso momento de ser feliz, agora é o momento flamenguista. Bom, nação, então é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu vou estar interagindo com vocês. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, deixa seu like, envia esse vídeo para mais um amigo flamenguista seu. Te vejo no próximo vídeo.